quando era criança, não sei, 6, 8 anos, talvez por aí, os meus pais tinham uma máquina fotográfica, uma Agfa Easy, que ainda guardo com carinho. E eu, pronto, basicamente era o fotógrafo em casa, sempre que havia aniversários, férias, passeios, era eu que registava as imagens com essa câmara. Depois, muito mais tarde, pronto, eu fui em termos de equipamento, fui obviamente fazendo alguns upgrades. A fotografia esteve sempre presente na minha vida, nas férias, não num registro propriamente de reportagem, mas basicamente eu fotografava porque pensava que um dia as pessoas iam gostar de relembrar esses momentos e basicamente foi por causa disso. Mais tarde, já na faculdade, o momento que definiu a minha vida, digamos, em termos de optar pelo fotojornalismo, foi curioso porque houve 2 cliques, digamos, passa a redundância, que me levaram a ser fotojornalista. Um foi um colega de faculdade que um dia chegou à sala de aula e tinha uma câmara nova, na altura era uma Canon EOS, que tinha um sistema de focagem que era inovador na altura, tecnologicamente aquilo era uma grande vantagem competitiva, ou seja, a máquina tinha uma focagem que usava o próprio olho para focar, era uma Canon EOS 3, salvo erro. E eu achei aquilo fabuloso, quer dizer, uma máquina poder focar, basicamente só bastava olhar para um determinado objeto e ela focava esse objeto. E eu achei aquilo fantástico. Nessa altura também, eu tinha o hábito de passear pelo Porto, sempre que tinha tempo livre, e andava sempre metido nos alfarrabistas, livrarias de alfarrabistas, comprava sempre que podia comprava livros e revistas antigos. E costumava comprar, era quase um ritual, costumava comprar a revista Time, usada, que era mais barata na altura, e um dia a folhear a revista, na última página da revista, vinha uma entrevista, reportagem, sobre um fotógrafo que é amplamente conhecido, que é o James Nashay, que trabalha para a Time. E nesse artigo, era um artigo sobre a vida dele, vinha uma fotografia dele a trabalhar em Joanesburgo, salvo erro, na altura do Apartheid, em que ele estava a fotografar numa situação de conflito, portanto tinha havido um tiroteio durante as eleições, pós-Apartheid, e ele estava deitado no chão com uma camisa branca impecavelmente limpa, e à sua volta, basicamente, um tiroteio enorme, pessoas com espingardas, a foto é muito conhecida. E eu vi aquela foto e, assim, devem ser poucos os fotógrafos que não foram influenciados pelo trabalho dele, não é? Porque ele é uma pessoa e um fotógrafo brilhante. E quando vi aquela foto, disse, pá, isto é isto que eu quero fazer. Eu, na minha inocência, sem saber, obviamente, o que seria fotografia de guerra, é isto que eu quero fazer. E li o artigo sobre ele, tentei saber um pouco mais sobre a vida dele e nessa altura eu estava no 3º ano, salvo erro, 2º ou 3º ano na faculdade, em Ciências da Comunicação, e eu tinha um colega que trabalhava num jornal desportivo, ou melhor, trabalhava num jornal regional e foi convidado para ir trabalhar para um jornal desportivo. Ou seja, abriu-se uma vaga no sítio onde ele estava e ele ligou-me e disse, Luís, pá, queres vir trabalhar para aqui? Eu disse, pá, não tenho grande equipamento, só tenho uma câmara. Eu disse, pá, não interessa, isto também é um jornal regional, a exigência não é muita. Eu pronto, e aceitei. Na altura ganhavam-se 30 contos mais 7,5 para gasolina, ou seja, estamos a falar de não chegar a 200 euros por mês. Isto foi algures em 96, 97, por aí mais ou menos. E eu pronto, lá comecei a trabalhar. O jornal era o extinto Matosinhos Hoje, foi um jornal regional que chegou a ganhar o prémio de melhor jornal regional do país. E pronto, foi lá que eu dei os primeiros passos a fazer fotojornalismo, num ambiente fantástico, com colegas fabulosos, alguns que ainda tenho o prazer ainda de os ter por perto, como amigos e colegas. E foi um sítio excelente para dar os primeiros passos, para cometer os primeiros erros, para experimentar abordagens diferentes, para perceber também como é que a profissão funciona e o que é uma boa abordagem e uma má abordagem, como é que se conta bem uma história com imagens. E pronto, estive ali durante 2 anos, mais ou menos,
Depois, na altura, fui convidado para trabalhar no Jornal do Jogo. Comecei a trabalhar também no Jornal do Jogo, portanto a fazer desporto. Com a ajuda do meu pai, comprei uma 300mm, foi o chamado patrocínio, portanto foi ele que se chegou à frente para me financiar a minha paixão e pronto, para poder progredir um bocadinho e fazer face, porque o desporto é mais exigente em termos de equipamento, portanto precisava de uma objetiva maior. Comprei a 300mm, comecei a fazer futebol. Entretanto, já não tinha muito tempo para o Matosinhos Açores, portanto comecei a trabalhar só mesmo exclusivo para o Jornal do Jogo, como colaborador, e em janeiro de 2000 surge a oportunidade de ir para o Jornal Record. Já com uma situação mais estável em termos laborais, com um contrato. Isto era na altura que uma pessoa nem havia períodos à experiência, portanto uma pessoa entrava diretamente para os quadros da empresa, né? E este tipo de contratação era uma coisa vulgar, não havia a crise de emprego que há hoje, por exemplo. E basicamente começo a trabalhar no Jornal Record. Nesse primeiro ano eu saí 12 vezes para o estrangeiro em trabalho. Jogos da Liga dos Campeões, campeonatos, entrevistas, reportagens. Portanto, estávamos digamos, na era dourada em termos de vendas dos jornais e em termos também do espaço que a própria fotografia tinha nos jornais. E acabei por fazer o meu grande percurso profissional, foi durante esses 15 anos no Jornal Record. Aprendi muito. Eu acho que o desporto tem uma mais-valia, que é, em desporto, no jornal desportivo não se faz só desporto, portanto, nós fazemos entrevistas, portanto, aprendemos algumas técnicas a nível de retrato, temos que fazer reportagem, há imensas situações que é preciso contar toda uma história com imagens. Há também, fazemos tribunais, fazemos situações mais complicadas, até de algum confronto, às vezes, em alguns jogos de futebol, o risco é estar presente também. Ou seja, ganhamos uma série de valências que, se calhar, um fotojornalista que trabalha num jornal muito específico, que faz um tipo de fotografia muito específico, não terá, se calhar, esse leque todo de skills, digamos, para poder face a tudo que lhe aparece. Eu fiz esses 15 anos no Jornal Record, viajando imenso, indo a locais onde nunca iria se não fosse em trabalho, fazendo grandes competições, campeonatos do mundo, campeonatos da Europa. Pronto, foi um período muito bom. Ao fim de 15 anos, essa ligação laboral terminou, para mim e para os meus colegas que estávamos a trabalhar na delegação do Porto. Portanto, basicamente fomos todos despedidos e passamos todos a ser freelancers. Eu, na altura, vivia no Porto, isto foi cerca de 2013, talvez. Nessa altura, a minha vida sofreu uma série de mudanças e eu passei a viver em Braga. A partir daí, comecei a fazer outro tipo de fotografia, que não só desporto. Comecei a fazer eventos, comecei a fazer serviços mais corporate, empresas, muitos eventos, congressos, seminários, alguma fotografia de produto também, alguns retratos. Ou seja, deixei de fazer exclusivamente desporto. Isso para mim foi muito bom, porque saí um bocadinho da minha área de conforto, tive que aprender novas técnicas, novas maneiras de trabalhar, tive que lidar mais com pessoas, que era uma coisa que eu fazia menos, porque em desporto nós estamos sempre distanciados da ação, portanto não há muito essa interação com as pessoas e ela é fundamental em alguns tipos de fotografia. E pronto, basicamente o último grande projeto, ou digamos, situação em que estive envolvida e que me deu muito prazer fazer, que era um tipo de fotografia que nunca tinha feito, foi fotografia de cena. Acho que posso dizer com toda a certeza que é a minha área preferida em termos de fotografia, porque eu habituei-me a vida toda a trabalhar sem controlar nada. Portanto, não controlo nem onde estou, nem a hora, nem a luz, nem os intervenientes, e a fotografia de cena é tudo controlado. Portanto, a luz é controlada, as pessoas estão nos sítios que nós sabemos onde vão estar, está tudo absolutamente controlado. Ou seja, podemos dar asa à nossa criatividade num cenário que é raro, não é? E depois, claro, obviamente, termos atores e atrizes bem parecidos, num cenário fantástico, em locais fantásticos,
e poder produzir imagens disso é uma excelente experiência. Neste momento, sinceramente, eu acho que, falando um bocado da minha área, desporto, fotojornalismo, reportagem, eventos, basicamente o segredo nesta altura é versatilidade. As pessoas têm que ser mais versáteis, têm que estar mais disponíveis. E eu safei-me, entre aspas, porque estou disposto a fazer outras coisas que não fazia antes e a adaptar-me. Acho que a adaptação é fundamental. E seja para um cliente, seja para uma instituição, uma empresa, seja o que for, eu acho que o segredo é sempre perceber, ok, eu vou fazer uma fotografia, o que é que eu tenho que fazer? Qual é a necessidade deste cliente? O que é que este cliente precisa que eu transmita numa imagem? E temos que nos adaptar. Eu não posso, obviamente, utilizar a mesma abordagem para um cliente editorial, para um jornal, ou para um cliente comercial que quer um tipo de abordagem completamente diferente. Então, tenho que ter essa noção e muitas vezes sou confrontado com situações em que tenho que fazer determinada coisa numa área que não conheço, então tenho que se fazer o trabalho de casa, tem que se ver o que é que os melhores fazem dentro dessa área, tem que se ver outras abordagens que tenham resultado e tentar manter sobretudo uma grande comunicação entre quem fotografa e quem está interessado nessa imagem para perceber se é esse o caminho e se é essa a abordagem.